Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa e nesse vídeo faremos as correções da semana 10 a 14 de agosto. Esses foram os conteúdos que vimos no vídeo de explicações da semana. Espero que vocês tenham aproveitado muito o vídeo de explicações da semana. Agora iremos para as correções. Dando início no livro didático de língua portuguesa. A página 50 e a página 51 era a introdução do capítulo 3 do nosso livro de língua portuguesa, que tem o nome Fábula. Aprendemos que fábula é um gênero textual que tem suas próprias características, lembram? Quem nunca leu ou ouviu histórias de fábulas? Elas são narrativas, ou seja, narrado, contado por alguém, ou seja, pelo narrador. E além dele, também tem os personagens que podem conversar, haver diálogos na história. Esses personagens podem ser humanos e podem ser animais, mas na maioria das vezes são animais. E nas fábulas, esses animais costumam ter características humanas, como mostra aqui na abertura desse capítulo. Aqui tem animais tomando xícara de café, conversando, tocando violão, tirando fotos, lendo livros. E tudo isso não é comum para animais fazerem, sim, humanos, por isso que eles imitam a conduta humana. Além disso, nas fábulas, os animais competem, enganam ou fazem algo para prejudicar o outro personagem. E infelizmente isso também faz parte da conduta humana. Porém, no final de cada fábula sempre há uma moral, lembram? A moral é o ensinamento que aquela fábula nos traz. Todas as fábulas trazem um ensinamento para o leitor. Vimos na página 52 a fábula Mosquito e o Leão. Nela, o mosquito, que é bem pequenininho, se aproxima do leão, que é o rei da floresta. O mosquito diz para o leão que não tem medo dele e ainda o desafia para uma luta. Depois do desafio, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e foi em direção ao leão para picar o seu focinho. E o leão, na tentativa de esmagar o mosquito, ele arranhou várias vezes o seu focinho, fazendo com que o seu nariz sangrasse. Assim o mosquito ficou todo vaidoso e foi embora todo alegre, achando que tinha ganhado do leão. No final da historinha, a fábula conta que a vitória do mosquito foi bem curta, pois ele estava andando tão distraído que não viu a teia de aranha e caiu lá dentro da teia de aranha, onde a aranha o apanhou e comeu. A moral da história ficou: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. O autor da fábula é o Esopo. Após recapitularmos esses conteúdos, então vamos para as correções na página 53. Atividade 1 pergunta: o que aconteceu com o mosquito depois de desafiar o leão? Ou seja, lá no final, no desfecho da história, nossa resposta correta, ele foi apanhado por uma aranha. Tá bom? Não esqueçam de colocar a letra maiúscula no início da frase, o ponto final no final de uma frase, tá bom? Na atividade 2, nessa fábula, além dos personagens, há um narrador que conta a história. Então, copie nas linhas a seguir. Então, na A pede para copiar uma frase que representa a fala do narrador. Então, lá na história, tem vários momentos que apresentam a fala do narrador e a fala do personagem. Vamos dar uma olhadinha. Esse início da história: era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não enxergava, e lhe disse: quem está falando essa parte é o mosquito? Não, é o leão. Também não é. É o narrador, é quem está contando a história e o que aconteceu. Logo em seguida temos sinais de pontuação. Lembra do vídeo que vocês assistiram? Que alguém irá falar? Então temos 2 pontos, o parágrafo, travessão, letra maiúscula e a fala do personagem. Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber, para que toda essa força colossal? Quem está falando aqui? É o mosquito, que chegou primeiro no leão para desafiá-lo. Então aqui temos uma fala do narrador logo no início da história e depois já temos a fala de um personagem, que é o mosquito. Mais adiante temos assim, dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. Aqui não é uma fala de um personagem. Não temos no início do parágrafo nem 2 pontos, nem o parágrafo travessão, Então, ou seja, isso aqui é um narrador, alguém que está contando. Então, em vários momentos da história temos a fala do narrador e a fala do personagem. Temos que saber interpretar isso, tá bom?
Voltando na página 53, uma possibilidade de fala do narrador que o livro nos trouxe foi bem no comecinho da história. Ó. Era uma vez um minúsculo mosquito. Esse é um exemplo da fala do narrador. Agora vamos ver um exemplo da fala do personagem, ou seja, o mosquito que falou na história, né? Então a possibilidade de resposta é: não tenho o mínimo medo de você. Quem falou isso foi um mosquito para o leão. Vocês podem ter colocado outras respostas diferentes dessa e pode estar certo também. Basta prestar atenção direitinho se vocês realmente colocaram aqui a fala do narrador e depois a fala do personagem. Atividade 3. Quem são os personagens dessa fábula? Então, nossa resposta correta: o mosquito, o leão e a aranha. Não podemos esquecer da aranha que aparece lá no finalzinho da história. Quem não colocou, acrescenta o nome dela aí na resposta. Na atividade 4, temos algumas palavras de destaque. Ó. Era uma vez, um dia. Depois vem a pergunta, assinale a alternativa correta. Essas expressões destacadas, o que elas indicam? Então, temos a alternativa: um tempo indefinido no passado ou tempo no presente? Nossa resposta correta: um tempo indefinido no passado. Ou seja, era uma vez, um dia, são expressões usadas de que algo já aconteceu. O presente é o agora, tá bom? Mas essas expressões indicam o passado. Aqui vale lembrar que todas as fábulas terão expressões que indicam o passado. Por quê? Porque se está contando uma história, é porque ela já aconteceu. Depois temos a atividade 5, e nela pergunta onde vocês imaginam que os fatos da história aconteceram. E mesmo sabendo da resposta, era para vocês irem até a história e copiar uma palavra, uma expressão que possa ter ajudado vocês a chegar nessa resposta. Então temos aqui uma possibilidade do livro, ó. Provavelmente a fábula se passou na floresta, pois no texto o leão é chamado de rei da floresta. Página 54, atividade 6. Nessa atividade tem 4 frases que vocês vão ter que fazer a reescrita dessas frases. Ou seja, vai reescrever a mesma frase, porém tem palavras destacadas, né? Minúsculo, colossal, furioso, triunfar. Essas palavras vocês iriam substituir por sinônimos, ou seja, palavras que têm o mesmo sentido. O livro nos ofereceu algumas possibilidades de respostas, de vocês pode estar um pouco diferente. O que vocês precisam se atentar é se está tendo o mesmo sentido, tá bom? Então, na A era uma vez um minúsculo mosquito. Vocês podem estar colocando era uma vez um mosquito muito pequeno. Atividade B, para que toda essa força colossal, a resposta, né, é trocando a palavra colossal, para que toda essa força gigantesca. Na C, o leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Então, podemos reescrever: o leão sentiu as picadas e ficou muito bravo. E na atividade D, depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de um simples aranha. Vocês podem estar reescrevendo: depois de vencer, triunfar, vencer, o rei da floresta foi parar na barriga de uma simples aranha. Então, aqui o livro substituiu minúsculo por pequeno, colossal, gigantesca, furioso, por bravo, triunfar, por vencer. Depois temos a atividade 7, que era para marcar um X na alternativa que explica o comportamento do mosquito. Temos aqui 3 alternativas e uma só está correta. Primeira alternativa: o mosquito queria se vingar de algo que o leão lhe fizera. Não, né? Está errado, o leão não fez nada para o mosquito. Segunda alternativa: era vaidoso, queria se sentir superior ao leão. Sim, essa é a nossa resposta correta em relação ao comportamento do mosquito. A última alternativa: queria envergonhar o leão diante de outros animais. Não, está correta porque não havia outros personagens na história. Ele apenas queria se sentir superior ao leão. Atividade 8. Por que o leão não conseguiu esmagar o inseto? Então, temos aqui a resposta no próprio livro mesmo. Ó. O leão não conseguiu acertar o inseto porque era difícil enxergá-lo por ser minúsculo. Então, essa resposta encontramos no próprio livro, no texto, tá bom? Da historinha. A atividade 9, né, explica o que é uma moral e eu já havia falado para vocês. Na página 55, nessa primeira atividade, pede para vocês substituir a moral da história. Ou seja, reescrever com o mesmo sentido, mas com palavras diferentes. Quem sentir um pouco de dificuldade em realizar essa questão, pode estar vendo aqui algumas sugestões do livro. Voltando aqui na página anterior, a moral estava escrita assim: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Essa frase podemos substituir por: ganhar sempre não é a garantia de nunca perder. Ninguém é totalmente vencível. Quem é sempre vitorioso deve saber que pode perder um dia e entre outras coisas. Revejam se o de vocês está correto, tá bom?
E a atividade 10 está escrito assim: numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos da história. Lembrando que toda a história tem sequência, né? Tem fatos. Os fatos são o que aconteceu na história e eles seguem uma sequência. O fato que começou lá no início da história, lá no meio, lá no fim. Aqui eu espero que vocês tenham lido com atenção para poder enumerar corretamente. Agora vamos para as correções. Então, nosso número 1, primeiro fato da história, o mosquito voou até o leão para desafiá-lo. Segundo fato da história, depois o que aconteceu? O mosquito tocou uma trombeta de guerra. E depois disso, lá no último alternativa, 3, o mosquito foi até o leão e começou a picá-lo. E depois, qual é a nossa sequência 4? Vemos aqui 4, o leão sentiu as picadas e ficou furioso. Nossa sequência aqui de número 5, o leão se arranhou e seu focinho sangrou. E a história termina como? A primeira alternativa, 6, o mosquito voou direto para a teia de uma aranha. Então essas são as sequências corretas da história. Resumindo o que aprendemos em língua portuguesa nessa semana, vimos o gênero textual fábula. Geralmente são histórias curtas. Em sua maioria os personagens são animais, contém um narrador que é aquele que conta a história. A fábula sempre contém um tempo, que é no passado, um lugar, nesse caso foi a floresta, as ações dos personagens, o que eles fizeram, o que ocorreram, né? Quais foram os fatos da história. A história, a fábula sempre também traz uma moral, que são ensinamentos para o leitor. E seu maior objetivo é entreter o leitor, divertir, fazer o leitor refletir sobre seu comportamento. Então, tudo isso são as características de uma fábula. Agora, vamos para as explicações das atividades de matemática. Vamos iniciar na página 116, onde vimos multiplicações com 3 números, lembram? A atividade 1 deu uma introdução para vocês com alguns exemplos de multiplicação com 3 números entre Vera e Margos num jogo de cartas. Quem não lembrar das explicações pode recorrer no vídeo de explicações da semana. Agora vamos ver as respostas corretas. Então temos aqui a nossa operação. Ficou 2 vezes 3 vezes 4. Por onde começar? Então, pegamos as duas primeiras parcelas. Quais são? 2 vezes 3. Olhamos na tabuada e achamos o produto. Então, é 2 vezes o número 3. Então, vou na tabuada do 3 e achar nessa operação. Achamos aqui, 2 vezes o 3. Qual é o nosso produto? 6. Sendo assim, colocamos a nossa resposta aqui na lacuna, mas não terminou a conta, porque ficou lá em cima ainda, vezes 4. Então, a gente coloca o resultado mais a continuação da conta. Então, vai ficar 6 vezes 4. E vamos achar o produto lá na tabuada. Como é 6 vezes o número 4, eu vou procurar na tabuada do 4. Temos aqui 6 vezes 4. Qual é o nosso produto final? 24. 24 é a nossa resposta. Depois temos aqui mais uma conta. 4 vezes 3 vezes 2. Então, vamos pegar, lembra, as duas primeiras parcelas. 4 vezes 3. Vamos olhar na tabuada. 4 vezes o número 3, vou procurar na tabuada do 3. Temos aqui 4 vezes 3, nosso produto 12. Então, 12 é o nosso produto. Vamos copiar o que sobrou aqui, vezes 2. Então, vai ficar 12 vezes 2. Não temos na tabuada essa operação porque ela vai até o 10. Porém, aprendemos anteriormente que tudo que é vezes 2 significa o dobro, quando é vezes 3 significa o triplo. Como aqui está indicando 2 vezes o 2, significa que queremos achar o dobro de 12. Ou seja, 12 mais 12. Nossa resposta ficou 24. Havia 24 cartas sobre a mesa. Quero que vocês percebam aqui uma coisa muito importante. Na primeira conta, 2 vezes 3 vezes 4. Aqui está 4 vezes 3 vezes 2. Percebe-se que tanto em uma quanto a outra, aqui está o número 2, aqui também, aqui o número 3, aqui também, e aqui o número 4, aqui também. A ordem dos números estão diferentes. Podemos ver, aqui começa com 2 vezes 3 vezes 4, aqui ficou 4 vezes 3 vezes 2, porém o resultado foi o mesmo. Isso quer dizer que mesmo eu alterando a ordem dos números, tá vendo? Sendo os mesmos números, o resultado vai ser o mesmo. Vou dar um exemplo aqui, 3 vezes 2 é igual a 6. E se eu pegar ao contrário, 2 vezes 3, será que é igual a 6? Vamos ver aqui na tabela do 3. Aqui, 2 vezes 3 é igual a 6. São os mesmos números, 3 vezes 2, 2 vezes 3, porém trocou a ordem dos números, mas o resultado permanece o mesmo.
Agora vamos para a página 117, na atividade 2. Temos aqui 4 operações que vocês tinham que estar realizando com o mesmo modelinho da atividade anterior que aprendemos. Temos o quê? 3 números de multiplicação. Primeiro vamos copiar eles, multiplicar as duas primeiras parcelas, com o resultado, com o produto, a gente vai copiar o número que sobrou lá em cima e vai fazer o resultado final, o produto final, tá bom? Então, o resultado da primeira operação ficou 6, da segunda, da B, foi 12, na C ficou 0, pois tudo que é vezes 0 é igual a 0, e na última, o nosso produto deu 24. Em cada questão, o livro deu 2 opções diferentes, chegando no mesmo resultado. Na atividade 3, o livro pede para vocês fazerem o cálculo através da calculadora, para vocês aprenderem a manusear uma calculadora. Temos aqui alguns modelos, né? Para fazer 5 vezes 7, apertamos as teclas 5, depois a tecla com o algoritmo de vezes, que é esse X, depois apertamos a tecla 7 e a tecla igual e aparecerá em seguida a resposta, mesma coisa na conta abaixo. Sendo assim, vocês fariam os cálculos seguintes da atividade A usando a calculadora. A resposta do primeiro tópico ficou 32, a do segundo tópico 32 e a do terceiro 32 também. Em seguida, temos a atividade B, que pergunta assim: o que é possível perceber nas multiplicações no item A? Converse com os colegas e professor. Então, podemos perceber o quê? Que o resultado deu o mesmo. Mesmo sendo números diferentes, o resultado deu o mesmo. Vamos ver aqui a resposta do livro. Espera-se que os alunos percebam que todas as multiplicações têm o mesmo resultado, mas as duas últimas multiplicações têm um fator a mais. Então, vamos observar aqui, 4 vezes 8 é igual a 32. Aqui ficou 4 vezes 2 vezes 8, que é igual a 4 vezes 2 vezes 4, que é igual a 32. Percebe-se que na primeira multiplicação ficou 4 vezes o 8. Na segunda multiplicação, o número 8 foi representado como 4 vezes o 2. E na terceira multiplicação, o número 4 foi representado por 2 vezes o 2. Por isso, todas têm o mesmo produto, que é o 32. Depois tem uma atividade C. Se você tivesse com a calculadora com a tecla 4 quebrada, como faria para calcular 4 vezes o 9? Nesse probleminha, vocês podem estar resolvendo igual foi feito aqui na atividade A. O número 4 não foi substituído por 2 vezes o 2. Aqui também vocês podem estar fazendo isso. Então, uma das nossas respostas aqui na atividade C pode ficar assim: 2 vezes 2 vezes o 9. Agora, vamos para a página 118. Temos aqui algumas atividades com algumas figuras, representando as linhas, que aprendemos no vídeo de explicações, e representando as colunas. Na atividade 1, temos 1, 2, 3, 4. 4 linhas, certo? Com quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. E o resultado final. Então, vamos preencher aqui a lacuna. Primeiro item da atividade 1, ó, são quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Então, são 4 linhas com 5 carrinhos em cada uma. Então, em cada linha, temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas, 5 carrinhos em cada uma. Então, no total, há 20 carrinhos. Por quê? Porque 4 linhas vezes 5 carrinhos em cada linha é igual a 20. Nosso produto é 20. Aqui vocês podem estar utilizando a tabuada. Segundo tópico, são quantas colunas? Então, aprendemos aqui que são 5 colunas com 4 carrinhos em cada uma. Por quê? Vamos aqui uma coluna. Quanto carrinho tem? 1, 2, 3, 4. Então, cada coluna tem 4 carrinhos. Então, no total, há 20 carrinhos. Por quê? Porque 5 colunas vezes 4 carrinhos em cada uma, nosso total ficará 20 carrinhos. Percebe-se aqui que são os mesmos números. 4, 4, 5, 5. Trocou a ordem dos números, mas o resultado permaneceu o mesmo. A atividade B tem o mesmo segmento da atividade anterior. Então, ficou assim, são 3 linhas com 6 ursinhos em cada uma. Então, no total, há 18 ursinhos. Por quê? Porque 3 vezes 6 é igual a 18. E depois são quantas colunas? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 colunas com 3 ursinhos em cada uma. No total, há 18 ursinhos, porque 6 das 6 colunas vezes 3 de 3 ursinhos em cada coluna, nosso produto é 18.
Atividade C, quais das multiplicações anteriores tem o mesmo resultado? Vemos aqui, ó, as duas deram 20 e essas duas da B deram 18. Então, nossa resposta vai ficar 4 vezes 5, que é igual a 20, 5 vezes 4, que é igual a 20, 3 vezes 6, que é igual a 18, e 6 vezes 4, que é igual a 18 também. E na atividade D, pergunta o que é possível perceber nas multiplicações de cada item. Isso a gente já viu anteriormente, que mesmo trocando o número por ordens diferentes, o resultado é o mesmo. Página 119, temos aqui, na atividade 2, a multiplicação, primeiro representada por adição e depois pela a multiplicação. Então, temos aqui, Raíssa ganhou 4 pacotes, vemos em cima da mesa os 4 pacotes com 3 bolinhas cada uma delas. Então, na adição é representado como 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, o número 3 repetiu 4 vezes, o nosso resultado vai ser 12. Ou podemos multiplicar para ficar mais fácil, então vai ficar 4 vezes o quê? O número 3, que é a quantidade de bolinhas que tem em cada saquinho, nosso resultado também fica 12. Raíssa ganhou 12 bolinhas de pula-pula. Mesma coisa no caso de Guilherme. Guilherme ele ganhou 3 pacotes. Com cada pacote tem 4 bolinhas de pula-pula. Então vai ficar 4 mais 4 mais 4. Igual vemos aqui, nosso resultado também é 12. Ou 3 vezes o número 4, que também é igual a 12. Depois temos aqui a atividade 3. Escreva 2 multiplicações para cada situação abaixo. Então, temos aqui 4 linhas, 1, 2, 3, 4. Então, 4 linhas vezes 6 desenhos em cada linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nossa primeira operação pode ser 4 de 4 linhas vezes 6 de 6 desenhos em cada linha, que é igual a 24. Ou podemos trocar os números, ou 6 vezes 4, porém o resultado vai ser o mesmo. Depois dessas latas de tinta, temos aqui os botões. Quantos temos? Temos 3 linhas de botões com quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar 3 vezes 7, que é igual a 21, nosso produto. Ou 7 vezes 3, que também é igual a 21. Trocamos a ordem dos números, mas não alterou o resultado final. Agora, vamos para as correções das atividades de história. Vamos iniciar lá na página 82, onde havia o texto, a rotina escolar. Temos aqui o texto, a imagem, para vocês fazerem também a leitura do texto, a leitura de imagem, a legenda, e depois, assim, responder às atividades corretamente. Tá bom? Espero que vocês tenham lido com atenção, grifado as partes importantes para ajudar na interpretação do texto. Vamos lá, atividade 1. Quantos dias por semana você vai à escola? Quando iríamos para a escola, naquela rotina que tínhamos? Vocês lembram a frequência que vocês iam na escola? Se vocês iam todos os dias, faltavam em algum dia da semana? É uma resposta pessoal de cada um de vocês. Atividade 2. Em quais dias da semana geralmente você não vai na escola? Então, temos aqui nossa resposta correta, sábado e domingo, que é o dia que não temos aula, tá bom? E atividade 3. Em qual período do dia você vai à escola? Então, a nossa turminha, né, é o período da tarde. Agora vamos para a página 83. Temos aqui a atividade 4. Numere estes momentos da rotina escolar na sequência que costuma ocorrer. Então, aqui tem vários fatos do nosso dia a dia quando estamos, né, na rotina escolar. Então, qual que é a sequência desses fatos? Então, vamos começar aqui. O número 1, que é a entrada, quando a gente chega na escola. Número 2, depois assim que entramos, temos o que? A chamada. A professora Larissa sempre faz a chamada no início da aula. Número 3, o que vem depois da chamada? Os estudos, né, os conteúdos que iremos aprender no dia. E depois vem o que? O intervalo, aquela pausa para o lanche, para brincar também. E por fim, a saída, né, que é o horário que acaba os nossos estudos do dia. Então, essa é a sequência correta da rotina escolar. Depois temos a atividade 5, que é uma história em quadrinhos, da Turma da Mônica. Aqui eles estão brincando de escolinha. Então, após a leitura com atenção, iremos responder as questões. Temos um tópico que pede para vocês imaginar e escrever uma atividade que a professora Magali possa planejar quando? Então, temos aqui a A e a B, entre a chamada e a hora do lanche. Então, o que a Magali pode estar brincando, né, fazendo nessa brincadeira, sendo que o tema é escolinha, entre a chamada e a hora do lanche? Aqui vocês podem escrever estudo, educação física,
Depois temos a alternativa B, entre a hora do lanche e a hora da saída. Vocês podem estar colocando a aula de informática, a hora da leitura. Então, relembre a nossa rotina escolar, a de vocês, antes da pandemia, para vocês estarem fazendo essa atividade. Depois temos a atividade 6. Além dos alunos, que outras pessoas participam da rotina escolar? Ou seja, que outras pessoas fazem parte da escola? Essa é fácil de responder. Ó. Temos os professores e os outros funcionários da escola, como diretores, orientadores ou coordenadores, merendeiros, os estagiários, os serventes, as meninas da limpeza. Todo esse pessoal faz parte da rotina escolar, cada um tem a sua grande importância para que a educação aconteça. Agora vamos para as correções das atividades de geografia. Vamos para a página 64, que é o início do capítulo 7, o tempo atmosférico nas paisagens. Vimos nas explicações da semana que temos vários tipos de tempo para calcular o tempo, como relógio, os dias da semana, os meses do ano. E também temos o tempo atmosférico, que refere-se o que? Às condições do tempo, como sol, chuva, ventania, são alguns exemplos de tempo atmosférico. Vocês leram o texto, aqui explicando sobre o assunto, e também viram as duas imagens de apoio da mesma paisagem, ao mesmo local, que é a entrada da cidade de Gramado, que fica no Rio Grande do Sul. A primeira representa um dia ensolarado, a segunda representa uma nevasca, uma neve, frio. Percebe-se que é o mesmo lugar, mas a paisagem mudou por causa do clima. Então, sendo assim, vamos responder as questões abaixo. Primeiro tópico, que diferenças você observa entre as duas paisagens de Gramado? Então, vamos para a resposta. No dia de sol, é possível notar o verde da vegetação e a sinalização de trânsito na via. No dia de frio, a paisagem está coberta de neve. Vocês podem ter colocado com outras palavras, mas a resposta foi parecida, não precisam apagar, tá bom? Segunda questão, que atividades cada uma dessas condições do tempo favorece? As sugestões de respostas podem ser: em dias ensolarados, atividades ao ar livre, e em dias frios, atividades em espaços fechados. Terceira questão, em que outro sentido utilizamos a palavra tempo? Nossa resposta, ela é usada também para nos referirmos à passagem das horas, dos dias ou dos meses. E na última questão, pede para vocês observarem o céu num espaço aberto, pela janela. E perceber como que está o dia. Então, aqui no dia que vocês fizerem essa atividade, vocês podem estar escrevendo que o tempo está ensolarado, está encoberto, chuvoso. É uma resposta pessoal. Página 65, os fenômenos atmosféricos. Temos aqui um texto explicando quais são esses fenômenos, como calor, frio, vento e a ocorrência ou não de chuvas. Temos aqui duas imagens de apoio, né? Aqui na foto A está falando sobre um dia que está chuvoso. Na atividade B, um dia que o vento está muito forte. Depois disso, temos as questões 1 e 2. Na 1, pergunta: observe a paisagem retratada na foto A. Que elementos indicam chuva? E como sabemos se faz frio ou calor? Então, observando a imagem, chegamos à resposta que as pessoas usam guarda-chuva para não se molhar e vestem casacos, o que indica que a temperatura atmosférica está baixa, ou seja, está frio neste dia. Atividade 2. Agora converse com os colegas e explique por que sabemos que o vento está forte na imagem B. Então, observando a imagem, vemos aqui as bandeiras hasteadas, balançando, indicando o vento forte. Então, nossa resposta vai ficar assim. A foto retrata bandeiras enfunadas, tremulando, o que indica que o vento exercia grande força sobre elas. E essas foram as correções de geografia. Agora a gente vai para as correções das atividades de ciências. Vamos iniciar na página 66, que é o capítulo 6, e iremos ver sobre as plantas. Aqui tem o início de um capítulo, vocês leram o texto e a imagem de apoio. Aprendemos aqui que as plantas têm um ciclo, né? Elas nascem, elas crescem, elas se desenvolvem e elas morrem. Nessa imagem de apoio está à noite, né? Está escuro aqui, e vemos algumas plantas, elas são chamadas chuveirinho, e elas brilham no escuro. Na legenda fala, brilhando na escuridão na noite, na Chapada dos Veadeiros, que é o nome da cidade que fica em Goiás. Depois temos as questões abaixo que iremos responder. Primeira questão, você conhece um ambiente como esse?
Nessa alternativa, vocês podem estar colocando alguma paisagem que vocês veem, que vocês têm vivência, próxima a um local ou à casa de vocês, que tenha, né, uma vegetação rasteira como o cerrado, principalmente vista à noite. Depois temos a segunda questão, qual parte da planta está brilhando? Então, pelo formato, a parte da planta que está brilhando são as flores. Na verdade, as plantas não brilham, tá bom? Elas ficaram assim porque por causa da iluminação, né, por conta do aparelho que foi tirado no momento, então as fotos ficaram dessa forma. E as flores também. Terceira questão, você já viu alguma planta como essa? Aqui é uma resposta pessoal que vocês podem estar escrevendo na frente. E na última questão, plantas podem ser muito diferentes entre si. Pense em algumas que você conheça e converse com seus colegas sobre as diferenças entre elas. Aqui vocês podem estar escrevendo o nome das plantas que vocês conhecem. E podem fazer uma pesquisa com a família também sobre alguns nomes de plantas. Depois vamos para a página 66, 67, temos aqui o ciclo de vida das plantas. Temos um texto de apoio que fala sobre o ciclo de vida das plantas. Nesse texto fala que as plantas, para sobreviver, elas precisam de alimento, e o alimento da planta é a luz, o ar, a água, os sais minerais do ambiente que ficam no solo. Quando elas chegam na fase adulta, que elas produzem as flores, e as flores dão origem aos frutos, e os frutos contêm sementes onde se originam novas plantas. Nessa página temos o exemplo da laranjeira. Temos aqui uma imagem de apoio de uma laranja. Dentro da laranja contém as sementes, que pode originar a novas laranjeiras. Temos aqui abaixo o ciclo de vida da laranjeira, onde se inicia pela semente, ela começa a germinar, mas ela começa crescendo e quando ela chega na fase adulta, ela produz flores. Das flores nascem os frutos, que contêm sementes deles, e através dessas sementes podemos reproduzir novas laranjeiras plantando as sementes no solo. Depois vimos a página 70, onde temos o grupo de plantas. Aqui vocês vão aprender as plantas sem sementes e as plantas com sementes e suas características. Espero que vocês tenham lido o texto e observado as imagens de apoio com atenção e grifado, que nem a professora aqui fez, grifado as partes importantes para não serem esquecidas. Na página 71, vimos as plantas com sementes nuas, onde essas plantas produzem sementes, mas não produzem um fruto. Em seguida, temos duas imagens de apoio, que são exemplos de plantas que são sementes nuas, como os pinhões da pinha, as quicas, que produzem sementes, mas não frutos, e depois temos uma atividade abaixo. Está escrito assim: observe a cena e identifique nessa ilustração as plantas que você conhece. Depois escreva no caderno o nome da planta que não tem sementes, então é uma atividade feita no caderno, tá bom? Que você tem que mandar foto para mim. Como a imagem não estava muito nítida, eu falei para vocês escrever as plantas que vocês conhecem, não precisa estar nessa imagem, tá bom? Porque a imagem não está colorida, enfim. Mas as plantas que contém nessa imagem são o abacateiro, o mamoeiro, as margaridas, rosas, violetas, samambaias, tá bom? Sendo que a planta sem semente é as samambaias. E assim finalizamos as correções das atividades dessa semana. Façam as correções e me enviem as fotos quem ainda não me enviou. Um beijo a todos!